Jornal da Manhã. Entrevista. Você achou que a gente não ia conseguir esse contato? Você achou, Adriano Castor? Eu não. Eu não duvido. Eu não duvido. Não duvide, a gente ainda vai conseguir. Mas hoje, gente, é a nossa Fernanda Torres. Muito bem. Hoje a gente tá... E é a Fernanda Torres mesmo, não é a atriz, mas ela é uma artista na área de sustentabilidade. Hoje a gente tem aqui nos visitando a Fernanda Torres, que é coordenadora de sustentabilidade do Colégio Ser. Aliás, é um cargo que poucas escolas no Brasil têm e investem, né? Não fica só no discurso, mas uma atividade constante. Profissional da área de sustentabilidade com MBA em gestão de sustentabilidade corporativa pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Foi gerente de sustentabilidade do Grupo Abril e docente de educação básica na disciplina de sustentabilidade e empreendedorismo. Fernanda, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, Kiko. Bom dia, ouvintes. O prazer é todo meu. Muito obrigada. Eu não venho com Globo de Ouro, mas você está vindo com o Globo de Ouro na área de sustentabilidade, né? Muito me honra. Gosto muito, muito de sustentabilidade. É uma profissão incrível, com muitos desafios, mas não tem quem não goste, né? Mas tem muita coisa que é discurso, né, Fernanda? Porque assim, nós estamos agora no dia 30 comemorando uma data muito importante, Fernanda. Conta pra gente qual é. É dia 30 de março, agora no domingo. Na realidade, todo 30 de março, a ONU nos lembra dessa data, que é o Dia Mundial Lixo Zero. Então, é uma data que precisa ser vista pelo mundo inteiro, porque são os desafios relacionados ao lixo. E foi o viés pelo qual o Colégio Ser começou a trabalhar as questões de sustentabilidade desde o ano passado, olhando para essa questão do lixo. Na realidade, nasceu com os alunos ali, numa movimentação deles com os professores, e fazendo toda uma análise, pensando ali no consumo deles, o que sobra nas nossas mãos, né? Depois que a gente consome, bebe uma água numa garrafinha PET, ou bebe um suco numa embalagem Tetra Pak, que material é esse, né? Que fica nas nossas mãos, e qual a forma certa de descarte, e que certo é esse, né? Para onde vai depois que a gente faz essa destinação correta no nosso ambiente escolar, para onde isso vai depois, como é tratado, enfim, tem um mundo aí. Agora, Fernanda, existe um estudo histórico aí que eu venho acompanhando. O Brasil é um país muito corrupto. Muito corrupto. Então, não há interesse de muitos poderes públicos, não estou dizendo que todos, né? Não vamos generalizar, em reciclagem. Sim. Porque se ele tem um aterro sanitário que ele paga, você leva X caminhões lá, peso, é sempre muito complicado você saber quanto efetivamente foi pesado, quanto efetivamente aquilo foi fiscalizado. Então, eu morava num condomínio que tinha uma cooperativa. Hoje eu não tenho mais, no prédio onde eu moro, não tem, na região onde a gente está, cooperativa fazendo a coleta. Então, muitas pessoas têm a consciência, eu tenho a consciência, mas eu não tenho onde descartar. Eu acho que é importante a gente fazer a nossa parte, né? Dentro de casa, dentro da escola, dentro dos ambientes, dentro da empresa. A gente precisa acomodar esses resíduos internamente. Limpos, quando a gente consome alguma coisa, ele tem que estar o mais limpo possível. Copo de iogurte você lava, né? Você dá uma lavadinha, joga uma água nele, dá o mais limpo possível, que é para não contaminar, né? Claro. Porque o ideal é que realmente tenham essas divisões de tudo que pode ser reciclado e tudo que é orgânico, porque os destinos são diferentes. São diferentes, e aí tudo bem, o poder público não tem usina, não tem esse tipo de coisa, mas teremos, né, algum dia. Né? Sim, teremos.
E de ter esse olhar para fora. A gente precisa disso, né? Esse ano a gente começou a implantar o programa Lixo Zero no Colégio. Como é que é no Ser. Colégio Ser esse programa de lixo zero? Ele é imediato ou ele é um processo? Ele é um processo. A gente gostaria que fosse de imediato, mas isso não existe, né? Tá. Ele é um processo, é um caminho que foi decidido de ser seguido, muito em função dos alunos, da vontade deles. E a gente começou com a troca dos coletores, porque a gente não adianta ter um coletor com entrada única, porque depois da separação os orgânicos contaminam os reciclados. Claro. A gente tem o desafio dos rejeitos, que são aqueles materiais que ainda não têm reciclabilidade, né? Essas embalagens mais metalizadas, por exemplo, você toma um Danone, então a tampa é um rejeito. Tá. E o potinho de plástico é um reciclável, tá, né? Então, a pressão externa, quando você fala, né, das empresas de reciclagem, dessa indústria da transformação, ela precisa acontecer, a gente precisa cobrar por isso. E isso faz parte do nosso programa também, né? A gente olhar para fora, entender quais são as empresas de reciclagem que a gente está trabalhando, para onde vai o nosso lixo orgânico, os resíduos orgânicos. Ontem eu estava puxando alguns dados, né, para passar aqui para vocês. E a gente tem um nosso parceiro, acho importante até dizer que é a Cultivação, colocar os nomes desses parceiros nossos. Claro. E a gente deixa de entregar no aterro sanitário já mais de 200 quilos de resíduos orgânicos por mês, porque tem essa destinação correta, onde ele leva para um ambiente e prepara a compostagem e isso volta como adubo. Eu fui ao Colégio Ser e vi o seguinte, é uma máquina que tem uma tela touchscreen, sim, né? E aí você clica, tá a imagem dela para quem tá no YouTube, e você, naquele orifício, você indica o que você tá jogando, né? Isso. E depois que você indicou, você tem o teu telefone como código você tem que estar cadastrado, você se cadastra, né? A partir dali, você ganha pontos. Essa máquina é incrível. Eu sei de aluno que vai pro churrasco no final de semana e traz a latinha. Sim, eles têm feito muito isso. A gente, dentro desse nosso programa, a gente decidiu pela máquina justamente para provocar um pouco o engajamento, para ser divertido, né? Para a gente trazer, né, esse fator lúdico para dentro da escola. E os alunos estão adorando, porque você é justamente isso, você destina as embalagens, nesse caso, as recicláveis. E através desse cadastro que você faz, você consegue reverter isso em pontos para você, com descontos em empresas parceiras. iFood, com McDonald's. Decathlon, né? Ou você destina aqueles pontos a uma entidade que trabalha com a questão da sustentabilidade. Exatamente, para as ONGs. Tem um trabalho, as crianças menores, né, do EFAI, elas fazem essa destinação direto para as ONGs. Tá. Então a gente eles vão crescendo, eles querem andar de Uber e comer. Exatamente. Então essa semana, inclusive, a gente está fazendo uma semana lixo zero na escola e algumas dessas ONGs também estão se apresentando lá para eles entenderem para onde vai essa destinação toda. Agora tudo isso começa a gente tratando com as crianças, né? Senão não tem, porque a hora que a gente vê o Donald Trump falando tanta besteira, saindo da Rio, não participando da COP30 em Belém, a gente percebe o seguinte, tirar incentivo de planos para carros elétricos, tirar carregadores de carros elétricos de locais oficiais dos Estados Unidos, quer dizer, incentivando o combustível fóssil, é uma coisa que nos assusta. A sustentabilidade, a partir dela, tem a ver com essa questão das enchentes que nós estamos tendo no país, com o aumento da temperatura. A gente influi nisso? Muito, né, Kiko? Porque uma coisa que os indígenas falam muito, né? Existia um tempo lá atrás em que as pessoas tinham medo de alguns fenômenos naturais, né? Tinham medo dos raios, dos trovões, das chuvas, do fogo. E atualmente a gente vê que o mundo é plástico, né? As pessoas lidam como saqueadores. A gente vai retirando, né, do meio ambiente os recursos naturais para transformar em bens materiais. E aí a gente vê como no ano passado, né? O primeiro semestre com as inundações
no sul do país, assim, todo mundo presenciando isso, e no segundo semestre o Brasil queimando, né? O fogo presente, e as pessoas não demonstram essa inquietude, né? Você sabe que eu, quando fiquei sabendo do projeto, da sua coordenação, eu alego a minha ignorância. Eu imaginei que ele tivesse um trabalho totalmente diferente. Aí eu vejo você entrando nas salas, desde das crianças, da atividade de pré-infância, né? Até o ensino médio, e às vezes até através do pré-vestibular. Quer dizer, será que a gente vai começar a ter isso nas escolas, nesse Brasil afora, ou ainda a gente é uma ilha? Eu acho que sim, né? Porque eu sou otimista. Eu tenho essa utopia, mas dentro de uma visão realista também, porque fazemos parte, o Colégio Ser faz parte da Unesco, né, de um programa de escolas associadas. São mais de 11 mil escolas, né? São muitas escolas no Brasil. Para que serve esse programa da Unesco? Essa é uma certificação da Unesco que atesta que a escola trabalha anualmente, né, porque isso precisa ser reportado, com sustentabilidade, a cultura da paz, a cidadania. Então a gente vê que é um caminho... Que é um braço da ONU, né? É um braço da ONU. Então são muitas escolas no Brasil que já fazem parte, né, é um movimento, e você recebe essa certificação anual. Então você tem que estar reportando tudo aquilo que você faz. Então eu vejo esse caminho acontecendo nas escolas. As crianças, assim, trabalhar com sustentabilidade na educação também é um privilégio, porque as crianças são conectadas naturalmente à natureza, né? Os adultos, a gente vai crescendo e vai se desconectando. Então eu acho que estar com as crianças é mais um aprendizado, porque elas têm muito a ensinar pra gente também. Eu vou querer saber como é que você aborda em sala de aula para o aluno na parte prática deste aprendizado. Olha, tem dado uma audiência brutal aqui no YouTube. As pessoas estão preocupadas realmente com a questão do aumento da temperatura global, preocupadas com a questão das enchentes em função disso, e o nosso planeta tem sido agredido e a gente não tem olhado para isso. E é lamentável como você vê terraplanistas não acreditando na ciência, né? Na ciência. A hora que você vê o líder da maior nação deste planeta, que é o Donald Trump, com um nível de consciência muito pré-histórico diante da necessidade do que o planeta precisa, hoje mais do que nunca, né? Nós já tínhamos essa previsão há 50 anos atrás e nem assim cuidamos com a qualidade que o planeta merecia, e que a população dele, inclusive dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, sofrem com esses fenômenos em função inclusive da falta de recursos para tal pensamentos. Olha, essa máquina que a gente estava falando de autosserviço, de reciclagem, inclusive eu mostrei ao prefeito Rodrigo Manga, e ele deve implantar essa máquina em vários pontos da cidade, incentivando a coleta nesses pontos, até para você trocar, né? Você levando bastante produto, você vai estar, obviamente, somando pontos para incentivar ONGs ou para você ganhar em pontos para usar no Uber, usar no iFood, enfim, é muito interessante e incentiva, em especial, as crianças que começam esse trabalho. A gente lembra que nesse país, quando a gente começou a utilizar cinto de segurança, é porque as crianças nas escolas aprendiam e pediam aos seus pais que fizessem uso do que hoje é uma regra para todos nós. E quantas milhões quantas mil vidas são poupadas no nosso país em função do uso adequado do cinto de segurança. Me conta uma ação que vocês fizeram pedindo. A gente trabalha com material poliedro. Então, você tem as apostilas do poliedro de um ano para o outro. O que vocês inventaram da sustentabilidade? Sim, nós inventamos muitas coisas. O que nós fizemos foi, nesse olhar, né, de concepção da questão do programa, os livros maravilhosos do poliedro, depois de usados, eles não têm serventia mais, né? E se acumulam na casa dos pais, e os pais não sabem o que fazer com isso. Achando que vai estudar aquilo, mas tem no digital, né? Não precisa continuar com aquele material. Também, né? Mas depois que ele já é usado, ele
praticamente perde totalmente. Até porque ele é atualizado, né? Ele é atualizado, justamente. E as instituições também, algumas recebem, mas a maioria não, porque o livro já está escrito, já está rabiscado, né? E é um volume muito grande para a gente encaminhar tudo para uma instituição. Então, a gente pediu para os pais, abrimos uma campanha para que eles retornassem esses livros já usados. A gente conseguiu aí, nessa primeira campanha, foram mais de 12 mil livros que retornaram. É muito, hein? É muito. É bastante. E quem retornou teve algum benefício? Na realidade, teve o benefício de colaborar, de colaborar, de estar junto com a gente. Mas aí numa, que é o legal, não teve troca nenhuma nesse caso. Não teve realmente o desejo de fazer com que a sustentabilidade fosse lembrada ali numa atitude concreta. Exato. E a gente vendeu esse material para uma empresa de reciclagem, que é a Ecopel, daqui da cidade, e o dinheiro foi todo destinado para uma ONG chamada Hamburgada do Bem. Então, estaremos com essa ONG num evento deles no final do mês de abril. Do Bem? É uma ONG incrível. É uma ONG que foi... essa nossa ação, essa campanha foi em parceria com o Poliedro. Eles trabalham com essa ONG já há muitos anos. Eles apresentaram esse pessoal pra gente. Mas eles fazem esse mesmo projeto que a gente, Poliedro, ou não? O Poliedro, eles não abrem as campanhas de retorno, mas eles recebem os livros de volta. Perfeito. Eles fazem a venda. A nossa é pioneira, também. Então. A nossa é pioneira nesse sentido de campanha, assim, e de envolvimento, né, dos pais. Provavelmente em todo o Brasil, né? Sim, com certeza. Pelo menos na rede de Poliedro, que são mais de 100 escolas em todo o Brasil, a gente é pioneiro nesse projeto. Sim. E é uma parceria assim, muito importante, né, pra gente. E a Hamburgada, ela tem uma ação em Sorocaba. Todo mês eles fazem eventos aqui na cidade. Então, sempre em escolas municipais, estaduais, e estaremos com eles no mês de abril também num evento, participando levando, né, os nossos alunos, pais, grupos de alunos, de pais, para vivenciarem um pouco o voluntariado, junto com a Hamburgada, junto com o Poliedro, estaremos todos juntos nesse movimento. Legal, Fernanda, eu quero agradecer, cumprimentar o Colégio C pelo pioneirismo dentro do Brasil, né? Ouvindo que isso está acontecendo no colégio, tomara que outras instituições na cidade tenham a mesma sensibilidade de ter o seu modelo, copie a parte e tem o seu modelo próprio também. Se inspire internamente para fazer, né? Com o seu modelo, essa questão da sustentabilidade. Que Sorocaba seja realmente, como diz o prefeito, a melhor cidade para ter sustentabilidade para se viver. Isso é isso mesmo. que a gente espera. Foi um prazer. Fernanda Torres, o que você deve Kiko. ter ouvido de piada até agora, com essa história de Fernanda Torres, agora né? está diminuindo um pouquinho, mas para mim também é um prazer. Mas você ainda está aqui, né? Fernanda Torres é incrível. Mas você ainda está aqui? Estou aqui. Muito Estarei. bem. Fernanda Torres, coordenadora de sustentabilidade do Colégio C, falou a Jovem Pan Sorocaba.